Não tinha médico, não tinha nada aqui em Salto Veloso. Eu lavava roupa no rio. Desvendar esse mistério que ele tinha um filho chamado Antônio Veloso. Não temos nada aqui e não vamos te entregar nada. Eles queimaram toda a casa daqueles caboclos lá, porque eles não podiam ficar em cima de um terreno que meu pai tinha comprado, né? Isso aqui, na verdade, era uma terra de ninguém. É uma terra sem Estado, sem lei. Quem queria se esconder, venha pra cá. Era uma área praticamente abandonada, né? Ficava assim, com a cara e a coragem de quem vivia aqui para fazer as coisas, as estradas. Na verdade, Salto Veloso nunca pensou de emancipar, mas despertou porque Arroio 30 nos traiu. É uma história recente isso, mas é uma história que não é contada e precisa ser contada. Salto Veloso, município localizado na região meio-oeste de Santa Catarina, a 438 quilômetros de Florianópolis, capital do estado. Sua população atual está estimada em cerca de 4.400 habitantes, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A história de Salto Veloso está fortemente ligada à presença de povos indígenas, negros e também caboclos que já habitavam a região antes mesmo dos anos 1900. E posteriormente a isso, com a chegada de famílias imigrantes em torno dos anos 30. Essas e outras informações, assim como a continuação dessa história, vocês conferem com muito mais detalhes a partir de agora. Qual o seu nome? Alzires Capim. Onde a senhora nasceu e cresceu? Nasci no hoje município de Arroio 30, divisa ali com as terras do Macieira, e foi ali que eu entrei em contato com os remanescentes dos jagunços, que dizem, né, dos que lutaram ao lado dos caboclos na Guerra do Contestado. Eram antigos moradores ali de São Valentim e do Imbuial. Com 5, 6 e 7 anos entrei em contato com eles e ouvi as histórias e eu fui gravando. 50 anos que eu pesquiso a Guerra do Contestado. E daí o restante da minha vida, vim para bem criança ainda, em Videira, né? Foi aqui que eu passei toda a minha vida. Fora o tempo que eu estudei, fiz jornalismo no Rio de Janeiro. Qual o seu envolvimento com a história e o resgate histórico de Salto Veloso? Na gestão do Leonir Sesca, do prefeito Leonir Sesca, ele me convidou para fazer o livro de Salto Veloso. Despertou, eu já tinha feito o livro de Pinheiro Preto, e eu aceitei. E foi uma época magnífica, porque nós tínhamos ainda todos os pioneiros vivos, caboclos e muitos imigrantes italianos. Jair Bazin, nasci nas Três Barras no ano de 1948 até o ano de 52. Depois se mudamos para São Vicente, que daí pertencemos ao Veloso, Salto Veloso, município. Antes lá nas Três Barras era Três Tílias. Antigamente distrito de Bicaré, hoje seria Três Tílias. O que se sabe sobre os primeiros povos que habitaram a região de Salto Veloso? Primeiramente, nós tivemos os indígenas, né? Então, os Xoclengues e os Caigangues habitavam a região toda ali, dos campos de Guarapuava, Palmas, Água Doce, Irani. E, obviamente, Salto Veloso, Macieira, Arroio 30,
videira. Depois vieram os caboclos. E nós tivemos também os negros, porque a gente precisa entender que 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. Isso a história não explica direito o que foi feito com todos aqueles escravos que estavam nas senzalas. Ora, houve a libertação, eles eram obrigados a desalojá-los, a despejá-los. Eles não iam mais trabalhar de graça. Ficava oneroso para o dono da fazenda sustentá-los sem o trabalho. E eles não eram mais obrigados a trabalhar de graça. Então, o que aconteceu? Eles foram sumariamente expulsos. Eles foram se esconder, eu já digo se esconder, no primeiro lugar que eles achavam. Isso aqui era uma terra de ninguém, era uma terra sem lei, por causa da questão lá com a Argentina, questão de Palmas, depois a questão do Paraná e Santa Catarina, a questão dos limites, né, que foi uma das causas da Guerra do Contestado. A Argentina contestava que limites do Rio do Peixe, as divisas. Depois parou a Argentina, incomodou muito o Paraná, muitos anos, a ponto que surgiu até a Guerra do Contestado. Foi por causa dessa rivalidade que o Paraná queria os limites do Rio do Peixe. O estado do Paraná não investia aqui e Santa Catarina também, porque eles não sabiam que lado que a justiça ia dar ganho de causa, entende? Então isso aqui, na verdade, era uma terra de ninguém, é uma terra sem o estado, sem lei. Então quem queria se esconder, venha pra cá. Então nós tivemos muitos negros. A população de Salto Veloso, ali antes da imigração, antes da vinda dos colonos, ela era formada essencialmente por caboclos e negros. João Rodrigues, outros, tinha vários caboclos que vieram no começo, antes da emancipação, antes, nos anos 40 e poucos já estavam ali. Eram umas áreas de terra devoluta e tinha muito caboclo. O seu Leopardo Boeira, quando eu entrevistei ele em 1996, ele me disse que realmente não existiam brancos, eles não conheciam brancos. Elas vieram a partir da colonização. Então, quando eles viram pessoas brancas, eles se admiraram, porque não existia na região, não existia. Os caboclos, depois serranos que vieram, e os italianos, o primeiro italiano que veio foi Pedro de Bastiani, João de Bortoli e outros que depois vieram vindo, os italianos. Mas caboclo era na minha região, lá pra cima, que tinha bastante. E você vê, é uma história recente isso, mas é uma história que não é contada e precisa ser contada. Nós tínhamos escravos nas fazendas de Guarapuava, de Palmas, toda a Água Doce, que era tudo administrado pelo Paraná, não eram poucos. Essa gama de pessoas ficou toda solta por aí, morando em ranchinho. A maioria era doente, machucada, né? E sobrevivia da caça, da pesca, de pequenas plantações. Depois, com o tempo, foi tirado esse povo e o governo mandou medir essas terras, deu cada um seu pedaço. Daí que esse povo bastante foi embora, mas senão, não mais, viviam tudo ali. Como era a região de Salto Veloso em 1900 e quem habitava na época? A região de Salto Veloso, em 1900, tinha os caboclos, tinha os pretos. A ocupação primeira de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ela foi feita por espanhóis, então existiam muitos espanhóis também. Mas era uma terra onde ninguém mandava. Muito perigosa, muito violenta, uma pobreza infinita, apesar de uma natureza exuberante, a ponto de muitos depoentes eles me falarem sobre os corpos secos. Pessoas que não tinham o que comer, absolutamente doentes, não tinham o que comer, simplesmente saíam do rancho, se encostavam numa árvore e lá ficavam até morrer. Porque não tinha recurso para alimentação. Infelizmente é verdade. Não tinha uma agricultura, e eram pessoas geralmente doentes, ou pessoas idosas, crianças também com problemas de saúde, daí elas eram rejeitadas, né? Então, assim, existia uma miséria muito grande, e daí também a posse das terras, né? Porque antes as terras eram devolutas. Quando veio a equipe de demarcação para escolher
o traçado da ferrovia e a notícia se espalhou da construção da ferrovia, houve uma grande procura, principalmente de paranaenses, escriturar para legalizar as terras. E essa foi a primeira expulsão, na realidade, que houve, e a primeira falta de condições de sobrevivência dessa população que já residia aqui. Porque as terras que antes eram devolutas, que não tinham valor nenhum, que ninguém queria vir para cá, de repente vem uma ferrovia, vai ter uma ferrovia e está certa que vai ter essa ferrovia, então elas começam a valer assim, ouro. Aí entra toda a parte de maior violência. Para essa região contestada, sem lei, sem Estado, veio tudo o que não prestava. E daí se juntou também os ex-trabalhadores da ferrovia, que nós temos que saber eram 8 mil, a maioria com suas famílias. E grande parte desses, assim, a expressiva maioria, na verdade, eles foram abandonados pela companhia. Quando terminou a estrada de ferro, quando foi inaugurada, eles foram abandonados. Então você junte tudo isso e também os estrangeiros, que por cometerem grandes delitos em seus países de origem, vinham para cá. Ela foi uma estrada de ferro Rio Grande a São Paulo. No começo do século ela surgiu ali, Marcelino Ramos, vindo e passou por essas regiões tudo, por sinal, todas por lá de lá do Rio do Peixe. Essa ferrovia foi dado aquela importância de terra de 15 quilômetros lado a lado, aí foram expulsando os nativos e coisas e foram medindo as terras, medindo e vendendo os lotes para os colonos e tirando os nativos que estavam aqui, pertencia a eles, mas foram excluídos, foram atropelados, a ponto que surgiu a Guerra do Contestado. Qual a importância da estrada de ferro para a época? Eu considero, como os demais historiadores, a principal obra do Brasil ali no final do século XIX e início do século XX. Foi simplesmente fabuloso eles fazerem essa estrada de ferro de 1.406 quilômetros, tudo na picareta, na enxada, na pá. E eu entrevistei pessoas que na época crianças com 6 anos, que levavam água para os trabalhadores, porque eles não podiam parar. Na nossa região, quando foi finalizada, tinham 8 mil pessoas trabalhando. A colonização, a história do Vale do Rio do Peixe, ela está toda inserida na ferrovia. Se não fosse a ferrovia, eu acho que a nossa colonização teria demorado mais, talvez uns 25, 30 anos. Eu não tenho hoje o que comparar que seja uma novidade que equivalesse ao que foi a ferrovia para a época. Você estava, através da estrada de ferro, ligado ao Brasil e ao mundo. Tudo se voltava para a ferrovia. Comprava terreno em Iomerê por causa da ferrovia. Quando os agentes de colonização, das companhias de colonização, saíam com os mapas, a primeira coisa que eles falavam era do trem. Porque o trem era novidade, o trem era o progresso, o trem era o futuro. Tudo girava em torno do trem. Ele levava, ele trazia, era notícia, era carga, animais, distribuía para o mundo madeira. Então, considero que foi realmente para a região a maior obra. A rodovia asfáltica não teve tanta significância como a ferrovia. O projeto dela era para ser uma ferrovia colonizadora, ocupacionista do espaço e branqueadora da população. A estrada de ferro foi um grande desenvolvimento, foi uma coisa muito boa para a região, trouxe o desenvolvimento, trouxe indústria, trouxe uma porção de coisa. Tudo bem, só não deviam ter feito isso com os nativos que moravam, ter matado, tirados na marra e vendido as terras para os... Não foi italianos e nem alemães que vieram tomar a terra dos nativos, foi o próprio governo, o próprio sistema que fez. Não culpa ninguém que ninguém foi o próprio governo que mandou medir e vender. Houve violência da parte das companhias colonizadoras em relação aos caboclos que moraram nessas terras? Na região de Salto Veloso, na grande região, houve sim. Porque esses caboclos habitavam há muito tempo essas regiões. Então eles chegavam e abriam a posse. Um facão, ia abrindo a posse e lá ele morava. Construíam um rancho, começavam uma lavoura e ali ele ficava. A família ficava. Quando vieram as companhias colonizadoras, eles precisavam limpar as terras.
se expulsavam famílias, se matavam pessoas, eles incendiavam os ranchos, simplesmente mandavam as famílias se retirar. Tinha um delegado com uma escolta de mais de 30 soldados armados de fuzil que percorriam a região expulsando esses caboclos. Se tinha uma estrebaria, se tinha um chiqueiro, se tinha um paiol, era tudo, obviamente, feito de taquara. Mas existia uma estrutura ao redor do rancho. Eles queimavam absolutamente tudo. E as famílias tinham que sair, né, a pé e seguiu a maioria em direção ao Paraná. Era o local que eles tinham ou algum conhecido ou uma perspectiva de achar pelo menos trabalho ou local para sobreviver. A Guerra do Contestado, ela teve o último combate, o último confronto em abril de 1916. E os últimos ranchos que foram queimados na região de Salto Veloso, mas não só ali, no início ali da década de 1940. Então você pense quanto espaço de tempo e que essa violência continuou existindo. Essa caça, esse praticamente extermínio, continuou, ele foi se perpetuando. Daí depois foi no que deu e deu. Tá, e daí, terminada essa guerra em 1916, eles ponharam 100 anos de sigilo. E agora, em 2016, mais 100. Qual a origem do nome de Salto Veloso? Por causa do primeiro morador, o Antônio Veloso, que ele morava nas proximidades do Salto. Quando veio as picadas que vieram fazendo os lotes para vender para os italianos, chegaram aqui na costa do Peral, aqui embaixo, e encontraram um rancho de um caboclo, que não existia ninguém, era puro mato. Era um brasileiro que morava ali, mas eu não cheguei a conhecer, só contam da história dele, né? No começo ninguém sabia, porque ninguém falava sobre ele a respeito, né? Passado o tempo que eu descobri que era o Antônio Veloso, nós passava aí. Às vezes a gente via ele lá fora, picando lenha. Tinha 2 cachorrinhos pretos, a gente via umas galinhas. Ele era uma pessoa assim de estatura meio magra, não muito alto, e não era preto. Tinha gente que achavam que ele era preto, não era. Ele era assim, uma corpuia, né? Uma casinha que ele tinha coberta de palmeiras, folha de palmeiras, e ao redor tem gente que acha que não, mas me parece que era tudo pau a pique, que não tinha outra coisa na época, né? Antônio Veloso é um pouco complicado, que foi no começo, pouca gente sabe. E depois confundiu bastante, que a Alzira até sofreu para desvendar esse mistério, que ele tinha um filho chamado Antônio Veloso. O pai do Antônio Veloso chamava Antônio José Veloso. E ele veio do Rio Grande do Sul trazendo um grupo de índios, um grupo de pessoas que estavam fugindo de uma guerra, de uma revolução. Nós temos ali a Revolução Federalista e a Revolução Farroupilha. Seria uma dessas duas, porque ele tinha 15 para 16 anos quando ele veio liderando esse grupo. E ele se estabeleceu em terras devolutas, na divisa de Salto Veloso com Água Doce. Casaram, ali constituíram família, eles tiveram filhos, só que essas terras, elas foram reivindicadas para legalização, elas foram requeridas para legalização e foram legalizadas. Entre os fazendeiros que legalizaram a Fazenda Cruz Alta estava o Raimundo Mendes de Almeida, além de outros, porque a fazenda era imensa e era dentro dessa área que morava o Antônio José Veloso já com a sua família. Quando foi reconhecida a posse, o governo do Paraná tinha uma cláusula que ela podia ser reivindicada e ela pertenceria a essa pessoa que tinha reivindicado e que tinha escriturado, legalizado, desde que não existisse pessoas morando dentro da área antes. O que aconteceu? Eles constataram que tinha em torno de 70 famílias já com posse, porque eles moravam ali há talvez 30, 40, 50 anos, não se sabe. Então essas famílias, inclusive a do Antônio José Veloso, reivindicaram e foram reconhecidas, e eles ganharam, eles tiveram que dividir a fazenda em 56 quinhões, que são pedaços de terra, são pequenas glebas de terra. O Antônio José Veloso, ele ficou com 2 lotes. Como ele era conhecido do Raimundo Mendes de Almeida, ele deu Antônio Veloso de afilhado para o Raimundo Mendes de Almeida. E naquela época, ser afilhado era quase que nascer filho.
você ser compadre você passava a ser parente daquela pessoa, porque a relação de compadrio era muito respeitada. Então, o Antônio José Veloso, pai do Antônio Veloso, de posse dessas duas glebinhas, ficou vivendo ali. E o Antônio Veloso, ele construiu o rancho dele ali bem encostado do Salto. E foi ali que ele morou com a esposa dele, com a Isabel Barbosa e com o filho, o Gercindo, que é o único filho do casal. Ele era tipo um capataz do padrinho dele, do Raimundo Mendes também. Por isso que ele estava lá, porque ele morou ali muito tempo, entende? Ele morou ali muito tempo. E daí o local ficou sendo conhecido como o Salto do Veloso. Então tinha um carreiro que passava nas imediações do rancho. E via-se ali que era um rancho muito antigo, com as taquaras já enegrecidas, sabe? E ele tinha plantação ao redor do rancho, couve, chás, lenha amontoada, talvez para trás ele já criasse algum bicho, né? E ele morou ali muito tempo. Passava a avenida, que hoje seria, mas era um careiro, e daí ele tinha a casa uns 20 metros para cima ali, perto do moinho, também sim, e do Peral, do Salto, atual Rua Antônio Veloso. Depois, quando vi, tiraram o ranchinho dele, coitado, né? E foi embora. Então é Veloso, por consideração, o primeiro morador que foi encontrado. E como ocorreu o processo de povoamento de Salto Veloso? Os caboclos e os pretos, depois os migrantes italianos, vindos então das velhas colônias do Rio Grande do Sul, que vieram para cá com o sonho da terra. A grande maioria saiu da Itália por falta de perspectiva, de sobrevivência. Os impostos eram muito pesados, as terras estavam concentradas nas mãos de poucas pessoas, e a grande maioria dele era arrendatário ou agregado. Então eles não vislumbraram outra perspectiva a não ser a imigração. O governo subsidiava, e quem ganhou muito dinheiro no Brasil com a imigração foi, sem dúvida, as companhias que faziam essa busca lá na Itália e que prometiam o que não tinha aqui, né? Eles vinham cheios de sonhos, que eles achavam que eles iam encontrar uma coisa, o início. E eles chegaram aqui e eles não encontraram nada. Os que vieram para o sul, os que foram para as grandes fazendas foram explorados um pouco, viveram um pouquinho melhor que os escravos, porque eles vieram substituir a mão de obra escrava, né? E aqui no Rio Grande foram mato adentro, sem estrada, sem absolutamente nada. Os italianos, principalmente, tiveram a falta de sorte de pegar áreas que não eram boas para a agricultura, e eles só sabiam viver da agricultura. E depois, quando eles imigraram de lá, que eles não tinham também como sobreviver, que as famílias eram numerosas, eles vieram para Santa Catarina, e Santa Catarina também eles encontraram quase o mesmo quadro. Muitos compravam a colônia, rumavam para outra, porque eles nem sabiam onde que era, não tinha estrada. Aquelas famílias vinham de trem ou vinham de carroça. Algumas levaram 22 dias para vir lá do Rio Grande do Sul para cá. Sofrido para chegar aqui. Não foi fácil. Levamos 22 dias para chegar aqui. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Não tinha moradia. Migrantes, né, que vieram do Rio Grande do Sul, eles chegaram em Salto Veloso após a compra das antigas fazendas pelas companhias colonizadoras. Lá em Salto Veloso, uma das mais conhecidas é a colonizadora Alberto Schmidt. Aí vem os de Bortoli, vem de Bastiani, que foi os primeiros lá. Isidoro, Pedro Giacomini, Virgínia Giacomini, que ela era uma parteira, que ela pegou todas mais as crianças aqui do redor. Se ela tivesse marcado, ela tinha mais de 1000 partos ela fez. Pedro Conte, todos vieram lá do Rio Grande, que até meu sogro dizia que eles tiveram muita dificuldade. Vieram de trem até Ibicaré, depois vieram de carroça. Depois vieram para cá, a família de Bortoli montou serraria, daí Antônio Ferronato e outros, Giacomini, que fundaram o moinho em 1948, e daí começou a povoar mais, que no começo era pouquinhas famílias. E então vinha já dava notícia, aqui tá, daí vinha outros, e daí foi onde foi povoando. De início, não houve assim aquela
amizade entre os caboclos e os pretos e os colonos, né, os migrantes, os colonizadores. Mas depois, com o passar do tempo, houve um entrosamento, sempre existiu respeito, o trabalho, né, o caboclo prestando trabalho para o colono branco. Ele vinha com a ferramenta na segunda-feira pedindo serviço e aonde arrumasse eles trabalhavam. Então os italianos, quem comprou jipe, quem comprou terra, outros montaram indústria, que nem a questão do de Borto. Um homem que mais deu serviço para os caboclos é chamado João de Borto, pai do Fausto, pai do Augusto de Borto. O caboclo deixou um legado muito rico, muito grande na nossa região toda aqui, que foi a mão de obra. Afonso Abate era um deles também. Os descendentes têm que manter a história. Grave a história do avô, da avó, da tia, do bisavô, se tiver. Esse êxodo que teve da Itália para o Brasil. E também essa migração muito grande do Rio Grande do Sul para cá. E o sacrifício dessa gente tem que ser resgatada. Tem que ser trabalhado em peças teatrais, tem que resultar em livros, por que não em filmes? Não pode ser esquecida, não pode de jeito nenhum, porque realmente eles fizeram um capítulo primordial de toda essa colonização, de toda a ocupação do Vale do Rio do Peixe, e inserido dentro desse contexto Salto Veloso. Porque Salto Veloso tem uma terra espetacular, muito produtiva, muito fecunda, mas para ser desbravada, para ser desmatada, para ser melhorada, teve muito suor de mulheres, de homens, de jovens e de crianças, porque as crianças também trabalhavam. Eu nasci em Rio dos Coxos, hoje chamado Bom Sucesso, e lá fiquei até a idade de 5 anos. Meu pai era celeiro num cortume onde faziam a curtição de couros. Aquele produto químico começou a prejudicar a saúde dele. Aí ele resolveu vir para Salto Veloso, que meu tio Antônio Zardo já tinha um pequeno comércio aqui. Aí o meu pai se associou a ele, eu tinha de 5 para 6 anos. Tenho 81 anos, vivi os 81 anos aqui. Eu nasci no município de Joaçaba, era Cruzeiro na época, 53 que eu casei e vim para Salto Veloso. Qual a memória mais antiga que o senhor tem de Salto Veloso? Bom, eu tenho várias lembranças, no caso nessa, eu me lembro muito bem, eu não fui na escola, fui na aula na cartilha e me formei na cartilha, porque não foi para o quarto ano. Eu era o mais velho da família, pai muito pobre, e eu tinha que ficar em casa ajudando a família, né? Ainda mais tempo de colheitas, né? E daí a minha escola, sabe qual é que foi? A vida. Eu sofri muito na vida. Naquele tempo os caminhões entravam as raposas pelos buracos das portas de ferrugem. A gente era outro sistema, outra vida, né? Vivia mais do leite, das frutas, ou farinha de milho, canjica, cuscuz, batata doce era com leite, pinhão. Eram nossos cafés, né? Eram brincadeiras naquele tempo, armar repuca ali nos matos, andando com cetera, outros chamam de funda, bolica de vidro e tal, correndo, subindo em árvores aí, catando frutas, assim que passamos a nossa adolescência. A mãe e o pai foram de a cavalo em videira para mim ser batizado. Minhas cunhadas, Trezetira era papuana, e eles eram muito devotos. Iam para Papuã, na igreja, na missa, iam a cavalo, sempre a cavalo. Era a saída que eles tinham, às vezes alguma coisa para comprar, mas mais era perdizes, que era videira hoje. O rio enchia, não conseguiam passar. O dia do casamento do meu pai veio o padre Dilmerê, e quando ele foi passar ali embaixo na Barra do Veloso, o rio estava cheio e o rio levou o cavalo do padre com o padre junto. Padaria não existia, você tinha que comprar. Tinha que fazer tudo em casa, né? Açougue veio depois, você tinha que matar a galinha, matar o porquinho, fazer na banha. E não tinha máquina, não tinha luz, macarrão, essas coisas, tudo tinha que fazer à mão. Na época era muito difícil porque a gente não tinha acesso a nada, né? Trabalhava muito na roça, né? E os meus pais, para ir fazer compra na época, eles iam no começo para Arroio 30, com meus avós,
Daí surgiu uma loja aqui nos Cantu, meu pai sempre comprava aí. Para a gente vir na escola também, naquele tempo, a gente vinha de a pé aqui e sem calçado nenhum. Não tinha médico, não tinha nada aqui em Salto Veloso, nem banco. 2 lojas tinha só. Mas naquele tempo era pouca coisa, né? A loja com roupas, sal, açúcar e essas coisas assim. Mas, e a gente, o resto, nós produzia tudo na colônia, né? Então, ainda sobre a formação de Salto Veloso, quais foram as primeiras construções que a senhora lembra? As primeiras construções ali foi a bodega do Chico Manco, o primeiro comércio que teve ali em 1920, porque descia dos Campos de Palmas e Água Doce ali, em Picadão, e ele construiu ali a casa e montou a primeira bodega. Ao redor tinha em torno de 4, 5 ranchos. Com a vinda dos migrantes, foram construídas as primeiras casas de madeira e a igreja. E depois o moinho, o Pedro Giacomini, com o tempo selaria, canoaria, ferraria, coisas que precisavam para o desenvolvimento da comunidade. Aí se reuniu Antônio Ferronato, Giacomini e outros, fizeram uma sociedade e fizeram esse moinho. Em 1948, que foi a indústria da região toda. Moía trigo, milho, descascava arroz, tinha silo, que era armazenado o trigo. O pessoal chegava lá e deixava tanto de trigo, depois ia pegando da farinha durante o ano. Tu deixava tantos quilos de trigo, tu tinha tanto de farinha. Atendia toda a região. Quando construíram o moinho, a primeira coisa fizeram a usina. A barragem, a usina, que depois a usina tocou o gerador e o gerador que tocou o moinho. Era elétrico. Todos os moinhos tinham a roda que movimentava o moinho. Esse não. Esse a usina fornecia energia para tocar. E uma das indústrias de muito valor inventou bebidas e não executaram, não fizeram, foi a cantina. Primeiros vinhos com rótulo talvez municipal ou alguma coisa, mas foi de João de Bortolo ainda lá embaixo na colônia. Depois surgiu a cantina aqui. Depois surgiu a serraria, que foi de Augusto de Bortolo e Fausto. O meu marido, ele não gostava da roça. Daí o pai deles comprou uma serraria e transferiram aqui na saída para Ercilópolis. Começou 2 lojas, ter mercadoria para comprar. Depois surgiu a criação de porco, daí de engorda, e não era mais porco tropeado. Daí surgiu os caminhões puxando porco. Começavam a puxar porco para São Paulo. João Cantu achou que não podia levar os porcos para lá, tinha que se construir um frigorífico. Daí começou a construir o frigorífico aqui. Foi João Cantu e depois com outros. O meu pai tinha um problema de saúde, ele faleceu em 69 e em 1970 que nós inauguramos o frigorífico. Mas quem comprou todo o equipamento do frigorífico e instalou tudo fui eu. Foi conseguido a rede de energia elétrica aqui, com muito sacrifício e muito esforço, uma pressão da empresa Perdigão. Trouxemos muitas famílias de fora para engrossar aqui a comunidade e todos os trabalhadores, no caso do frigorífico. Começamos o abate em princípio de 1971, meu pai faleceu em 69. Aí eu fiquei frente ao frigorífico até, me parece que foi 1976, por ali. Sabe alguma coisa sobre a igreja Santa Juliana? Todas as famílias eram católicas. E os caboclos também eram católicos. E adeptos dos monges, né? Em 1929, alguns moradores, eles se reuniram e eles foram até Rio dos Coxos, que é Bom Sucesso, aonde o padre vinha de Luzerna rezar missa. Eles pediram para o padre Alberto, se poderia ir a Salto Veloso rezar missa. Então ele pediu algum tempo, né? Ele se dirigiu aos superiores e eles concordaram, ele foi. Só que o padre ficou pouco tempo e ele daí trocou pelos padres de Iomerê. Como era celebrada numa casa de família, foi ficando pequena. Em 1932, eles construíram a primeira capela, que serviu também
como a primeira escola da vila. Depois veio o padre Agostinho Rombaldi, que veio atender aqui, não era daqui, ele era do Arroio, mas ele atendia aqui também. A padroeira escolhida foi Santa Juliana, tem toda uma história maravilhosa, a história de Santa Juliana, a chegada dela em Salto Veloso, a festa que foi, a homenagem que fizeram, a recepção, e tem também a história dos caboclos que não aceitavam que uma santa tivesse o capeta, né, nos pés. Enquanto o padre estava rezando a missa, ou estavam rezando o texto, eles faziam negócio. Vendiam gramumunha, que era uma casca que eles colhiam, eles negociavam milho, feijão, eles negociavam madeira. Eles não concebiam que um espaço tão bom para rezar não pudesse ser bom também para negociar. E outra coisa, eles levavam, era comum eles levarem os cachorros para celebrações. Primeiros caboclos que moravam ali, eles achavam que o cachorro, os animais também eles faziam parte da convivência da família, entende? E eles também tinham que participar. Aí, às vezes, dentro da igreja tinha uns 10 cachorros, era negócio que saía, então se misturava, era folclórico, sabe? E a igreja também servia de ponto de encontro para as famílias, porque elas viviam em pleno isolamento nas comunidades. No início, que não tinha cartórios, a igreja católica, ela registrava o nascimento, ela registrava o batizado, ela registrava a crisma, a primeira Eucaristia, o matrimônio e, em muitos casos, o óbito. A igreja de Salto Veloso não queriam, o bispo Dom Daniel Ostin não queria, porque aqui era fim de linha. Essa igreja tinha que ser feita em Arroio 30, que era de lá para cá. Uma igreja desse porte aqui, não. Aí o João Cantu foi a Lages com o Jeep, ano 51, foi lá e não se acertaram, e ele disse pro bispo, não, então eu vou e faço com o meu povo, mas vou fazer essa igreja. Aí o bispo daí autorizou, mas se não fosse João Cantu, não. Tinha saído uma igreja, essa igreja desse estilo, esse tamanho, tinha saído no Arroio 30. Construção da igreja, aqui começaram a construir aqui vários, o velho Scott, que era da Macieira, o Vitório Tramontini, todo cortando pedra. Fizeram uma fundação enorme, tudo com pedra. Fizemos tudo ali à frente da igreja. Cada semana o padre pegava uma linha para vir ali para nós fazer o escavo da igreja. Daí depois precisou de um engenheiro para fazer a igreja. O engenheiro veio, era um alemão de Curitiba, ele veio aqui e olhou, ele disse, não, eu não vou aceitar essa fundação de pedra, tudo pronto, era só pôr a parte dali para cima, tudo pronto. Ele não aceitou. Aí fizeram, tem uma gruta de cada lado da igreja, uma para cá e outra para o lado de lá, que é uma parte de fora. Ali está uma fundação debaixo, tudo pelo engenheiro, dali para cima ele autorizou fazer. Ali é a fundação que o engenheiro fez para que essa obra não fosse desmanchada, para começar tudo de novo. É onde vem lá debaixo tudo firme para sustentar a igreja em cima. Mato Perso, veio a Santa, foi buscada de carroça. O sino também foi buscado no trem e foi trazido de carroça aqui para o Veloso. Veio um padre alemão, aquele eu tive pouco conhecimento. Depois veio o padre Girotto, um italiano bem grosseirão, para dizer o corpo. Ele não te pediu, você vai fazer as coisas, você pode fazer, você quer fazer. Não, você vai fazer. Como era o município de Salto Veloso antes da emancipação? Tamanho da população, infraestrutura, como eram os comércios, serviços? Antes da emancipação, ele dependia exclusivamente do município de Videira, né? A partir dos anos 30, o comércio se intensificou, eles produziam muito, então já tinha bastante venda de suínos, de gado, de feijão, de arroz, de cereais, enfim. E eles traziam a grande maioria para a região de Videira. Não existiam meios de comunicação, não existia telefone, não tínhamos energia elétrica, não tinha nada. Tinha que se virar para si mesmo. E em caso de doenças, o pessoal corria com benzedeiras. Tinha várias benzedeiras aqui, benzimentos, tomar chá, outra maneira não havia.
A comunicação com Videira, por exemplo, era feita quando o estado muito grave, o pessoal tinha que se deslocar de carroça ou a cavalo, porque não tinha outra maneira. A estrada era muito ruim, muito péssima, tinha lugar que a gente não conseguia nem passar de a pé, era só carroça e mula mesmo. Eles demoravam 2 dias para ir a Videira e voltar. Era estrada de chão, taquara assim que fechava, sabe? Então a gente tinha às vezes até que se arcar para passar, porque onde nós vinha mais fazer compra era aqui na Cantu. Vinha com os cargueiros, as bruacas, a gente comprava tudo que nem sal pro gado, era em saca, arroz, açúcar, café, tudo comprava em quilo, nos pacotes, mas tudo a cavalo. A gente tinha que vir num dia posar para depois voltar. Tem conhecimento de como era o relacionamento de Videira e Salto Veloso quando ainda era distrito? E se as demandas eram atendidas? Era uma área praticamente abandonada, né? Ficava assim, com a cara e a coragem de quem vivia aqui para fazer as coisas, as estradas, a abertura de estrada, um monte de coisa. Eles até vinham, né? Mas também a Videira na época não tinha muito recurso, então fazia o que podia. Cada tantos quilômetros tinha uma equipe que tinha que dar conta de arrumar a estrada. Se reunia todo mundo na estrada, cavocando, tirando pedra, arrumando, para passar pelo mínimo carroça para a gente tirar a mercadoria, levar até onde chegava caminhão. Tanto que na emancipação, uma coisa que me chamou muita atenção, que tinha um senhor que cuidava da estrada com um carrinho de mão, uma pá e uma enxada. E quando emancipou, o município de Videira teve a coragem de pedir de volta o carrinho de mão, a pá e a enxada, né? Aí eu disse, olha, não temos nada aqui e não vamos te entregar nada. Médico não tinha, né? Depois de um tempo que veio um em Trezetilha. Gostava muito de jogar futebol. E o pai, para me deixar jogar futebol, eu tinha que ir trabalhar 1 hora. Na roça, sozinho, para mim, tinha que querer pôr aquela hora ali. Eu lavava roupa no rio. Na época também não tinha cinema, daí Cantu fez esse prédio que está aqui em frente, que hoje é do Dornadelli ali, o Galinho, foi Joanim Cantu e Fortunato Piaia, os dois que construíram o prédio e puseram cinema, daí nós tínhamos cinema também. E ali foi indo, cada um foi montando uma coisa, outras firmas menores, mas as principais foram essas. O frigorífico foi o maior de todos. Quando surgiram e quais foram os primeiros comércios da região? A primeira mesmo que teve aqui foi de Indústria e Comércio Giacomini Limitada. E a segunda, os Cantu que moravam, eles tinham loja em 3 barras. Lá era um lugar que mataram muita gente, era um lugar muito perigoso. Os Cantu mudaram aqui, os Cantu vieram depois de Indústria e Comércio Giacomini aqui. Quando nós viemos morar aqui, logo eles fizeram uma cantina que está ali e o moinho, o próprio Pedro Giacomini, né? Era o que eu vi. Depois logo saiu a loja dos Vivan, ali em frente ao centro, ali. Do lado de cima tinha uma igreja que depois foi usada para a escola, né? Guardenes, Luciano. Aquele era uma mercearia. Aí ele veio, ele já tinha quase de tudo um pouco. Aí já melhorou bastante. Mas a maioria das coisas a gente tinha que fazer tudo em casa. Mas isso foi acontecendo aos poucos, porque a maioria mesmo, se estabeleceu no interior, entende? E ali se originaram, então, as primeiras comunidades. Como iniciou a sua participação na política local? Depois do ginásio, eu fiz 3 anos na Escola Técnica de Comércio Catarinense, que equivale hoje ao técnico de contabilidade. Após isso, eu vim a trabalhar com meu pai no comércio e tal, acompanhando o meu pai, que foi candidato a vereador por várias legislaturas. Ele participou da Câmara Municipal de Videira. Ele e mais tarde o seu Abel Abate, também como vereador, participava. Nesse momento eu comecei a me envolver porque eu fazia as solicitações dos projetos que meu pai apresentava na Câmara. Acabei gostando da política. Agora nos conte um pouco sobre a rivalidade de Arroio 30 e Salto Veloso na época e o porquê. Na época é difícil dizer a razão, mas havia muita rivalidade entre Veloso e Arroio 30, a começar pelo futebol. Tínhamos aqui o sertanejo e Arroio 30
era Cruzo Maltino, que aqui no Veloso tinha muito flamenguista. Logicamente, com o Cruzo Maltino e Arroio 30, eram torcedores do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver com por aqui. Torciam para os times de São Paulo, outros do Rio de Janeiro, porque era a única comunicação que a gente tinha naquele tempo. Rádio, se ouvia São Paulo e Rio de Janeiro e nada mais. Aí parece que tinha uma inveja assim entre as iniciativas comerciais. Eu lembro que saía um comércio lá em Arroio 30, logo em seguida saía outro aqui em Salto Veloso. E os próprios comerciantes criaram uma certa concorrência. Então o preço lá era tal, aqui podia ser diferente, então vou lá, vou aqui. Começou a troco do nada, surgiu uma grande rivalidade. E nos jogos, infelizmente, dificilmente acabava uma disputa sem briga. Era tradicional. E mais tarde surgiu a disputa política. E como aconteceu o movimento de emancipação de Salto Veloso? Então, o movimento de emancipação de Salto Veloso ele surgiu da luta de Arroio 30 para virar município, porque ali já tinha o cartório, tinha a tabelionato que dizia, né? Tinha já um pouco mais de recurso, né? E nessa relação entre o município de Arroio 30 e Salto Veloso tem uma história bem interessante. Quando foi da emancipação dessa região de Videira, né? Foi emancipado Arroio 30 e, por conseguinte, Salto Veloso, era um território, uma extensão mais a oeste aqui do território de Arroio 30, e emanciparam Arroio 30. Salto Veloso seria incluso no município de Arroio 30. E como as duas comunidades eram muito parecidas em termos de tamanho e tal, o pessoal de Salto Veloso não se conformou, né? Arroio 30 traiu Salto Veloso. Eles, na Surdina, montaram uma estrutura lá e acabaram criando o município, tudo na Surdina. Então a rivalidade ali aumentou muito mais ainda. Na verdade, Salto Veloso nunca pensou de emancipar, porque os recursos eram poucos, a população muito pequena, mas despertou porque Arroio 30 nos traiu. O governo do estado era da UDN e tinha uma liderança udenista lá, inclusive o exator estadual também era, o delegado de polícia também era da UDN, e eles criaram uma cúpula, entraram em contato com deputados, foram a Florianópolis, na Surdina criaram o município de Arroio 30. E foram para a eleição, né? Na época tinha eleição na criação do município, e aí o pessoal de Salto Veloso se mobilizou para pôr um candidato a prefeito, vereador. Naquela época eram 7 vereadores. Então, se nós elegêssemos o prefeito e 4 vereadores, nós traríamos a sede do município em Salto Veloso. Ao invés de Arroio 30, iríamos mudar a sede do município para Salto Veloso. Incendiou mais ainda as rivalidades. Aí, o meu pai, João Domingos Cantu e Abel Abate, eram vereadores pelo Legislativo de Videira, entraram em contato com o prefeito de Videira, na época era César Augusto Filho, tiveram apoio das duas alas políticas de Videira, da UDN e do PSD. Vão a Florianópolis, consultem o Celso Ramos, que meu pai já conhecia o Celso Ramos. Estava se preparando para ser candidato a governador pelo PSD. Criamos uma comissão aqui, também tudo na Surdina. Aí foram Antônio Ferronato e Abel Abate representando a UDN, eu e meu pai, João Domingos Cantu, representando o PSD. Então foi conversado com o seu Avelino Biscaro e o pai dele, seu Antônio Biscaro, e eles concordaram de participar da nossa caravana representando o PTB. O PTB, na época, era o fiel da balança. Onde eles pendiam, geralmente, era a vitória. Aí fomos a Florianópolis, Celso Ramos, que era o candidato a governador, tinha um advogado dele para nos dar assistência. Aí ele entrou com um processo e o Celso Ramos, como candidato a governador, nos falou claro, se a UDN ganhar a eleição, o município não vai cair. Se o PSD ganhar a eleição, vai cair o município. Arroio 30 tinha o candidato pela UDN.
Então ele sugeriu que nós entrássemos com mandato de segurança, entramos com mandato e ficou pronto, assinado o acordo, a comissão de Salto Veloso que foi lá assinou, o advogado respaldou e deixou tudo prontinho. Aí, antes da eleição, ele entrou na justiça com mandado de segurança e ficou na pendência, porque também eles não tinham tempo de fazer análise. Como Arroio 30 já tinha lançado o candidato a prefeito pela UDN, as lideranças de Salto Veloso se reuniram, UDN e PSD, foi resolvido de lançar o meu pai, candidato a prefeito de Arroio 30, relacionado todos os eleitores de Salto Veloso, e foi distribuído em votos iguais para 4 candidatos a vereadores, 2 pela UDN e 2 pela PSD em Salto Veloso. Aí nós saíamos para pedir voto, então se estava na lista de um dos outros 10 e dizia, você não vota para mim, vai votar no fulano de tal que está na lista dele. E o pessoal foi fiel, que saiu a eleição, elegemos o prefeito e os 4 vereadores. Aí no dia da eleição ele foi conferir a votação lá em Videira e viu que ele ganhou. João Cantu aqui do Veloso. Os Zé Arroio 30 não aceitaram. Aí ele, para evitar, não passou para o Arroio 30, foi por São Pedro, veio para São Valentim, Macieira e veio para o Veloso. Não passou no Arroio 30, que senão era capaz de dar briga. Ele não passou de volta lá. E nesse meio, então, com o nosso mandado de segurança e mais esse resultado, caiu o município de Arroio 30. A rivalidade aumentou muito mais ainda. Então, Arroio 30 voltou a pertencer a Videira. Meu pai entrou com um projeto na Câmara Municipal e Videira concordou de apoiar a criação dos 2 municípios, Salto Veloso e Arroio 30. Aí meu pai foi a Florianópolis, procurou os deputados da região. E aí foi uma tratativa com o governador da época, daí conseguiram emancipar os 2 municípios, aniversário na mesma data, 15 de dezembro de 1961 foi emancipado. Aí o Celso Ramos mandou um comunicado para Videira, comunicar ao meu pai que preparassem aqui comissão para voltar lá com ele para montar o esquema para nós ganharmos a eleição. Aí nós voltamos novamente a Florianópolis. Meu pai diz, o que nós vamos fazer? Lá não tem dinheiro, não tem nada e tal, vamos criar município. Veio a ideia, naquela época, o Celso Ramos falou, vamos criar um município, acertem lá e coloque o teu filho. Para mim foi uma grande surpresa que eu nunca esperava. Coloque teu filho candidato a prefeito lá de Salto Veloso. Com essa notícia, viemos a Salto Veloso, as lideranças da UDN, daí chegaram a acordo que eu seria o candidato único. Eu fui nomeado o primeiro prefeito provisório de Salto Veloso. O personagem que virou prefeito do nosso município, o seu Darcy Cantu, né? Ele tinha apenas 23 anos, era o mais jovem prefeito, assim que se sabe, né, do Brasil, né, lá em 1961, em razão do município ter tentado a emancipação juntamente com Arroio 30 e deu certo, então ele foi nomeado um tempo e depois teve a eleição e ele foi então votado para ser o prefeito mais um período. Aí exerci meu mandato e como no ano seguinte iria haver eleição, por um problema jurídico, eu tinha que me licenciado do cargo de prefeito provisório. Ali foi indicado Oreste Rosseto, que era funcionário no escritório da nossa empresa Cantu. Quem exerceu a atividade fui eu. Ele apenas assinava. E ali nesse período, então, houve o período de registro de candidaturas. Eu fui indicado como candidato único. Então, foi feito o meu registro e tal, por isso essa demora. E fiquei exercendo o cargo até 1969, quando houve aquela intervenção militar, aliás. O presidente Castelo Branco, que foi o primeiro indicado, prorrogou nosso mandato para coincidir com outras eleições gerais. E o meu mandato foi até janeiro de 1969. E como foi para o senhor receber esse desafio de primeiro prefeito? Foi muito difícil, porque, na verdade,
Foi instalado o município na sede do sertanejo que usava a parte superior do bar do Guardenes Lucien, e ali vieram as autoridades, fizeram a instalação oficial do município e me dando como primeiro prefeito provisório de Salto Veloso. Saí assim olhando. O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou bater? Como é que fica aqui a situação? 2 dias depois da criação do município de Salto Veloso, veio um colono ali próximo às Três Barras, da linha Consulta, deu entrada de um pedido de financiamento do Banco do Brasil. Aí ele foi à videira e aí o Banco do Brasil disse: você tem que trazer uma certidão lá da prefeitura, tudo direitinho, carimbado e tal, para nós, porque agora é Salto Veloso. Aí ele chegou aqui, pediu, não tinha nada, não tinha papel, não tinha carimbo, não tinha nada. Eu não tenho nada, não posso fazer nada. A única coisa que eu posso é dar uma declaração que você é morador aqui do município, que está em dia com os tributos, que não tinha criação de tributo nenhum, não tinha nada. E assinei, dei um papel lá e o Banco do Brasil acabou aceitando. Aí eu entrei em contato com o Videira, ver qual é a ajuda que eu podia vir. Naquela época tinha uma pá carregadeira muito usada, já bem depredada, que nós estávamos tirando pedras ali da frente onde está a igreja hoje. Diz: a primeira coisa que você vai fazer é devolver a nossa máquina que está lá, um caminhão que ainda roda uma fotografia, e tinha um zelador de estradas, que era Jacó Macarini. Usava um carrinho de mão, uma pá, uma picareta e uma enxada. Aí o prefeito de Videira pediu que eu entregasse essas ferramentas lá. Aí mandaram buscar. E disse: mais tarde nós vamos levar o caminhão. Chamei o Jacó Macarini e digo: olha aqui, ó, você agora é funcionário da prefeitura de Salto Veloso. Você quer continuar trabalhando? Só que eu não sei quando é que nós vamos te pagar, porque nós não temos dinheiro. Onde é que nós vamos buscar dinheiro? Não sei de nada. Não temos nenhum local para instalar a prefeitura. Temos nada. Diz: tá bom. Então é o seguinte, se eu precisar comprar alguma coisa para o nosso sustento, eu venho aqui na loja de vocês, compro aí, compro fiado, o dia que vocês me pagarem, vamos acertando. Conversando lá com a minha família, na frente onde tinha loja naquele tempo, tinha uma casa de madeira que era de propriedade da empresa, e era uma casa de moradia, e na frente funcionava a coletoria, exatoria estadual. Instalamos a prefeitura ali, então era tudo misturado, era casa de residência na parte de trás, exatoria estadual do lado, e uma salinha aí era a prefeitura. Iniciamos aí. A Cantu, durante todo esse período, não cobrou nada de aluguel, cobriu o meu salário, a prefeitura não pagou nem um centavo de salário durante todo o período provisório que eu estive na prefeitura. E, inclusive, eu usava carro da Cantu. Quando fui a Florianópolis para tomar posse, dei carona para o primeiro prefeito provisório de Arroio 30, o senhor Virgínio Biava, foi junto comigo, tomou posse, fomos com uma caminhonete F100 da empresa Cantu. Eu fui da prefeitura de Videira, peguei um modelo de todos os impressos, de tributos, de empenhos, enfim, toda a documentação, providenciei todos esses impressos e fui a Florianópolis. Naquele tempo funcionava todas as secretarias de Estado no mesmo prédio. Quando fui no terceiro, que disse que não dava para fazer nada, me deu um caminho. Vai na Secretaria de Justiça, provavelmente você consegue alguma coisa. E o secretário me autorizou, a imprensa oficial do Estado, a imprimir todos os impressos que nós precisávamos, gratuitamente. E como eu não podia esperar até o tempo de fazer a impressão toda, ele mandou me entregar, mandou através da polícia em Videira, e da polícia de Videira vieram me trazer todos os impressos da prefeitura aqui, onde nós começamos aí fazer os nossos carnês para começar a cobrar impostos, nossos talões e, enfim,
toda a documentação necessária. Nenhuma parte da renda eles não disponibilizaram para vocês de videira para começarem o município? Nada, nem um centavo. Naquele tempo, o negócio nós tínhamos que chegar lá com pires na mão, mas nós não recebíamos o dinheiro. Nós tínhamos que chegar lá, implorar e recebíamos obrigações reajustáveis do governo do estado. Não recebíamos dinheiro, recebíamos papel. Aí nós tínhamos que ir no banco e negociar. Então era mais uma despesa que nós tínhamos. Além dos recursos serem minguados, tínhamos toda essa via sacra para ser percorrida e para conseguir um dinheiro. E na época não existia vice-prefeito? Não existia vice-prefeito, não tinha. Do Brasil inteiro. Mais tarde, nesse período militar aí que criaram a função do vice-prefeito. Os limites geográficos do município foram mantidos da mesma forma que o distrito ou houveram mudanças após a emancipação? Na época foi mantido de acordo conforme vinha a descrição do município. Mais tarde houve incorporação de outras áreas. Paiol Velho, nessa região aí, lá na Barraca, lá em São Vicente, foram anexadas algumas áreas aí do município de Água Doce, pelo que me consta. Não sei se outros municípios também foi anexado mais alguma coisa ou não. Qual era o patrimônio público de Salto Veloso na época? Havia máquinas, escolas, Zero. Posto de saúde? Não tínhamos nada. Naquele tempo, o Estado, eles tinham a frota deles de veículos, de máquinas e assim por diante, mantinha. E quando chegava num ponto, assim que caía em desuso, entre aspas, que não servia para eles, ou eles encostavam ou recolhiam para o Departamento de Estrada de Rodagem centrado em Florianópolis. Aí eu comecei a correr atrás disso, consegui máquinas usadas. Então consegui alguns caminhões em Joaçaba, alguns caminhões em Florianópolis, uma patrola em Florianópolis. O Departamento de Estradas de Rodagem, ele criou um pacote para fazer uma importação de máquinas. Então muitos municípios, como nós também não tínhamos dinheiro, não fizeram a inscrição. E eu fiz a inscrição, tudo, e fiz uma correspondência para o secretário de obras. Foi criado o município, não tínhamos absolutamente nada e também não tínhamos dinheiro. Que houvesse uma maneira de um contato com eles para liberar esses recursos para pagarmos a nossa participação numa motoniveladora. E nós fomos os beneficiados e conseguimos uma patrola. Foi a nossa primeira máquina nova a funcionar. E o resto era todo máquinas usadas. Quer dizer, eu saí da prefeitura, não tive condições de comprar mais nada porque não tinha dinheiro, apenas manutenção. E nós chegamos a fazer manutenção improvisando. Nós adaptamos uma pá, tipo patrola, embaixo de um caminhão e fazíamos o nivelamento das estradas, o serviço de patrola com um caminhão com uma lâmina embaixo. O Rodolfo Unterberg fez a parte mecânica e funcionou. Não tínhamos ponte aqui no Rio Veloso, passada era aí pelo rio, pela água, não tinha ponte, tinha uma pinguela onde o pessoal passava a pé. Nós tínhamos um cemitério, que era o cemitério dos brancos, próximo à cantina, e o cemitério dos pretos era aí onde está a casa do Antônio Panhussato. Então, tudo era separado. Vinha gente de Costa dos Campos, da Macieira, de todo lado que não tinha cemitério. Traziam o pessoal, vinham a cavalo, com os varão comprido, um da frente, um atrás do outro, não tinha estrada, botavam um varão, amarravam o caixão lá no meio, vinha pendurado e vinham trazendo assim, traziam de longe. Qual era a principal atividade econômica da época e quais eram as perspectivas de crescimento? O colono continuava as suas atividades, tudo trabalho manual. O único mecanismo que tinha era uma junta de boi puxando um arado. Era essa a perspectiva, talvez, de um futuro melhor. E o que veio, assim, deslumbrou alguma coisa no horizonte foi em função da criação a produção de suínos, que, de um modo geral, todo o colono
criava suínos, bem como a vinícola iniciou com o seu João de Bortoli, lá no interior. Aí veio para cá, já tinha início de uma cantina, então eles assumiram. Era perspectiva, vinicultura e suinicultura. Então ali que começou a movimentar. E na sua visão, qual a relevância da emancipação e quais os principais impactos que ela trouxe para Salto Veloso até os dias de hoje? É melhor se tornar um município, né, do que ser um distrito abandonado, como era na época. A sua população pôde lutar por seus direitos, pelas suas causas, né, e foi o que aconteceu. O Salto Veloso progrediu à medida que o tempo passou, né, conseguiu que além da usina hidrelétrica que já tinha aqui desde 52, viesse a Celesc, que instalasse a energia elétrica, a melhoria das estradas, os serviços que a prefeitura começou a fazer ao longo do tempo, né? Foi significativo para que chegasse ao patamar que está hoje, ter sido emancipado. Sem isso, talvez Salto Veloso seria um distrito meio deixado de lado, né? Mas pelo menos teve essa autonomia e pôde seguir fazendo seu progresso. A partir da emancipação, tudo foi diferente, porque daí eles tinham mais dinheiro disponível. Já nasceu com uma arrecadação muito boa, para a época era muito boa. Então aquele dinheiro era canalizado para eles, entende? A evolução foi a passos largos, né? Também, aliado a isso, se deve à força de vontade de trabalhar. É muito trabalhador, muito certo, muito correto, investe no próprio município. Eu acho isso muito louvável, sabe? Depois disso, surgiram essas indústrias metalúrgicas, mecânicas e assim por diante, tecnologia. Ah, sim, mudou muito para melhor. Não tinha assim um apoio, né? E mesmo a evolução do município, cada um tinha que cuidar do seu pedaço, não tinha asfalto, água encanada já, em alguns lugares já, mas faziam quase por conta, né? Mas não tinha casão, essas coisas. Então foi uma revolução muito boa. Da emancipação para cá, muita coisa cresceu. Foi a indústria, a agricultura, a pecuária, a suinocultura desenvolveu muito. Hoje a suinocultura é o que pesa aqui na região, tudo, as granjas de porco, tudo, com essas indústrias que surgiram no entorno. Antigamente os colonos colhiam 300, os grandes produtores, 500 sacos. Hoje não. Hoje qualquer um colhe 1000 sacos de milho. E o que mais te marcou durante todo o processo de emancipação? Foi a satisfação de ver um município criado e começou a florescer. E hoje Salto Veloso já tem o seu respeito na arrecadação, nos meios, em tudo que Salto Veloso produz hoje. Isso me deixa muito contente, muita satisfação, e eu me orgulho de ter participado nesse período, que eu acho que foi na hora de plantar a semente, né? Ajudar a plantar a semente. Um fato histórico significativo, eu acho que é, antes mesmo do município ter se tornado município, o brio dos colonizadores, né, que vieram para cá e fizeram usina, fizeram moinho, fizeram cantina, né? Então eles não se acomodaram, eles realmente lutaram, porque eles vieram do Rio Grande e também do sul do estado de Santa Catarina, né? Bastante empreendedores. Tecer um comentário, um elogio aos pioneiros, né? Que construíram aquele frigorífico. Foram realmente muito corajosos. E olha hoje quanta gente emprega. E quanto que aquilo agrega. Essa garra do nosso colonizador, que vieram desbravando para chegar aqui de carroça, de cavalo, para fazer tudo que fizeram. Eu imagino hoje, né? A gente reclama da estrada, a gente reclama do hospital, reclama disso, daquilo, mas não imagina como foi difícil para eles ter que chegar aqui, né? Pelos caminhos tortuosos, mas vieram aqui, empreenderam, deram sustentabilidade para as famílias e nos deixaram esse legado de um crescimento de um município que é bastante empreendedor, né? E tem várias indústrias.
Qual é o sentimento de ter contribuído com a história do município? Traz muita satisfação para a gente, né? É um orgulho até para os meus familiares. Eu falo, reúno os filhos, netos, já tenho bisnetos, frequentemente me pedem como é que vocês viviam. Aí eu respondo muito melhor do que a geração de vocês hoje. Me sinto honrado de ter vivido nessa geração. Já estamos nos finais dos tempos nesta vida, mas eu me sinto feliz do que a gente passou. E é sempre bom relembrar a história. Quem valoriza o passado tem um bom presente e prospecta o futuro. Então é isso que a gente quer resgatar sempre o passado para que as gerações também de agora se interessem pela história do município, contada de uma outra forma, né? Os bravos de outrora fizeram o que fizeram, né? na luta, e agora com tudo que tem de recursos nós temos que continuar lutando, investindo, estudando, trabalhando e lutando, né? Enquanto povo de Salto Veloso, né? Não é o governo que faz toda a solução, na verdade somos nós, o cidadão é que dá a resposta da qualidade de vida que a gente quer ter, né? Aonde a gente mora. Como o senhor imagina Salto Veloso daqui 50 anos? Eu acho que nós vamos ver muita coisa. Eu me lembro, faz 15 anos, falar com o Léo Sesca aqui de certas coisas aqui de Salto Veloso, suinicultura e um monte de coisas assim que eu não ia ver. Mas hoje eu estou vendo ainda. Imagine que não há 50, aqui há 10 anos, 20. Deve ser uma mudança muito grande. Porque da minha época que eu cheguei aqui e hoje, eu já sinto muita diferença. E a mudança grande mesmo foi dos 20 anos para cá, que evoluiu demais. Poxa, até lá eu quero ver se eu vou, daí eu faço outra entrevista com você. Mas vai continuar desenvolvendo, vai crescendo. Eu acho que vai cada vez mais. Vai ser bem maior, vai ter mais coisas. E cada vez a tecnologia produz mais. Vai ser cada vez mais. Com essa evolução de tecnologia, não dá para dizer mais nada. Porque o ser humano está sendo trocado pela tecnologia. Está surgindo o robô, por exemplo, o campo empregava tanta gente, tantas pessoas. Hoje chega uma máquina que planta, colhe, faz tudo e a mão de obra ficou do lado. As populações aumentam, vai ter alimento porque as máquinas plantam e produzem muito. Mas o ser humano cada vez mais descartado. Então, daqui 50 anos eu vejo preocupação. Não com o desenvolvimento virá com o ser humano. Eu vejo que eles já começaram a trabalhar Salto Veloso daqui 50 anos através da educação. Você priorizar essa parte e também a parte da cultura. Eu acho que Salto Veloso já tem um bom embasamento, tem um trabalho muito grande na área da cultura, que se fizer em cultura hoje, vai reverberar no futuro. Não adianta você ficar brigando por uma coisa que tem futuro para 5 anos. Você tem que trazer resultados para daqui 50 anos, 60 anos. E vai ter muita gente em Salto Veloso. Porque Salto Veloso, o clima é bom, as pessoas são boas, tem paz, tem tranquilidade, tem harmonia, tem oportunidade de emprego, tem oportunidade de educação. Então, assim, tudo para expandir, para triplicar, quadriplicar a população, desde que você diversifique também as áreas a serem trabalhados. O turismo histórico, o turismo religioso, o turismo cultural, o turismo que traga a gente com cabeça feita, com novas ideias. O que ocorreu ano passado naquele congresso internacional foi maravilhoso. Salto Veloso foi para o mundo. A comunidade tem que pensar grande. Coisas intelectuais que atraia pensadores. Por exemplo, veio gente para Salto Veloso, de Portugal e da Espanha, que trabalha na TV espanhola, que trabalha na TV portuguesa. Alguns documentários passaram em Portugal e na Espanha de cabo, em todos os quadrantes. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para essa nova visão, entende? Trazer gente
em outras áreas. O turismo, a parte religiosa, a parte cultural, enfim, uma série de coisas que estão aí para ser exploradas e que não são. Nossa, eu acho que vai acontecer muita coisa boa. Claro que tem o receio de como que vai ser tudo isso, né? Mas eu acredito em avanços, né? Claro que a gente lembra do passado, como que era o passado, tal, mas o futuro é imensurável de tanta tecnologia que tem, tantas possibilidades, né? E a gente se adapta, né? A evolução é natural. Então, eu acredito que Salto Veloso vai ser um município, continuar sendo pujante, porque tem empreendimentos hoje já pensando bem lá para frente, né? E eu acho que nós vamos conseguir, sim, dar conta do que precisa ser feito e continuar evoluindo. Eu só lamento não poder ver tudo isso que possa ainda acontecer daqui a 50 anos, né? Mas faz parte da vida e do tempo de cada um, né? No espaço-tempo que vive. Vê um ditado que eu falo para os jovens da idade de vocês aqui: a tecnologia passou da inteligência do ser humano. Ela vai trazer consequências. Nas próximas gerações alguém vai consertar isso, mas por enquanto vai. Não tem o que fazer, tem que continuar. E vocês jovens, com a mão direita, peguem tudo que aparece, senão vocês vão ficar para trás, que o desenvolvimento vai ser cada vez mais. Então peguem com a mão esquerda, tragam ao passado, senão não. Não é que vocês têm que fazer o que nós fazíamos antigamente, mas sim como um equilíbrio, e a vida do ser humano é uma corda bamba, as duas coisas, a tecnologia e o passado, que quem tem passado tem futuro. E se fizer isso, o traçado é garantido, senão não, vai até uma altura, pende, evapora, some fortunas de mão de certas pessoas que não tem como explicar. Some, não vai. Eu já tinha ouvido o senhor falar outra vez e eu achei tão bonita a sua fala que o segurar para trás é trazer muitos princípios e valores, né?